Olá, cumprimento a todos com a santa paz do Senhor, irmãos e amigos do meu Facebook e das redes sociais. Como eu havia prometido que eu ia dar o início a uma série de mensagens com o tema A Cruz Me Libertou, sendo que contém 6 partes e a última parte seria feita uma live. Eu havia prometido aos irmãos que eu ia fazer a segunda parte voltada para o tema de quem nós éramos. A primeira, quem assistiu o vídeo, eu fiz uma introdução, né, o que significava uma crucificação. Agora, nesse vídeo, nessa segunda parte, eu vou fazer uma mensagem de ensino voltada para quem nós éramos, quem a raça humana era e como foi criada perante a Deus. Bom, meus irmãos e amigos que me assistem, para nós podermos entender quem nós éramos, é necessário a gente voltar lá no início de tudo. Ou seja, lá na criação de Deus, né? De como os seres humanos foram criados perante ao Criador, né? E na Bíblia, eu vou utilizar a Bíblia como referência, no seu capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, vai enfatizar a forma que os seres humanos foram criados. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, no seu primeiro capítulo e versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Bom, irmãos e amigos, aqui a gente já pode notar que o homem foi criado em relacionamento primeiro com Deus. Ou seja, Deus utiliza o verbo singular, o verbo façamos, né, haja. Aqui ele usa o verbo pessoal, ou seja, ele não usa o mesmo verbo que ele usou em pessoal para a criação. Aqui, com o homem, ele usa o verbo pessoal. E aqui também é revelada a pluralidade de Deus, né? Aqui pode se classificar como a trindade de Deus sendo atuante na criação, mas esse assunto é para outro tipo de estudo, não vem ao caso. Quando Deus diz, façamos o homem à imagem, conforme a nossa semelhança, o que Deus está querendo dizer? O que Deus está enfatizando? Deus é um ser espírito, e é um ser espírito invisível. Lá em João 4:24 vai dar referência para nós. E Deus nos criou para ser a sua imagem viva e visível sobre a terra. Já que Deus ele é espírito e ele é invisível, quando ele cria o homem para ser uma imagem visível na terra. E foi exatamente o que aconteceu. Com qualidades e conhecimento, justiça e santidade. O que quer dizer isso? Uma pessoa que ela é semelhante ou parecida com alguém, vocês podem notar que ela tem a mesma característica da outra pessoa. E isso a gente pode se aplicar, que é da mesma forma para com Deus. Ou seja, o que quer dizer imagem e semelhança? O homem ele foi criado com características semelhantes a Deus. Ou seja, tanto em conhecimento, tanto em justiça, tanto em santidade, todas as características de Deus, bondade, benignidade, tudo foi criado semelhantemente com o homem, semelhantemente ao homem. O homem não é igual a Deus, não foi criado igual a Deus, mas ele foi criado semelhante. E tudo isso dá valor
ao homem, dá um valor singular ao homem e a capacidade de desenvolver um relacionamento familiar com Deus. Ou seja, o que quer dizer isto? Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem para ter um relacionamento com ele. Tanto é que mais para frente, se a gente pegar na Bíblia Sagrada, vai dizer que na viração do dia, Deus conversava com o homem, Deus se relacionava com o homem. E por último, meus irmãos e amigos, o nosso Deus, ele deu domínio, ele entregou domínio sobre o mundo. Ou seja, quando ele fala domínio sobre o mundo, está escrito aqui sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus deu autoridade para o homem. Então, quer dizer, isso é uma das qualidades de Deus, um dos atributos de Deus. Não são todos os atributos de Deus que são revelados em nós. Tem alguns que é só de Deus, como a onipresença, a onipotência, a onisciência. Esses atributos é só de Deus, mas alguns Deus se assemelhou com o homem. E a autoridade foi um deles, que Deus deu para o homem ter sobre a terra. Então, meus irmãos, só para vocês entenderem, era exatamente assim que o homem foi criado. Até então, nessa passagem, o homem foi criado perfeito. Você pode ver que aqui o homem tem autoridade, a justiça de Deus está com ele, a santidade de Deus está com ele, o conhecimento de Deus estão assemelhados com ele. Ou seja, aqui você já pode perceber uma conexão de relacionamento para com Deus. Por isso que aqui o homem é considerado perfeito, ainda que seja uma criatura que foi criada no barro. Então, meus irmãos, é isso. Essa segunda mensagem é só para enfatizar quem era o homem no começo da criação. Aqui pode-se notar que aqui o homem não tem dores, aqui o homem não tem doença, aqui o homem é um ser, possamos dizer, inocente, com a inocência. Então, meus irmãos, essa segunda parte é só para enfatizar quem nós éramos. Amém? No terceiro vídeo, eu vou estar falando sobre a queda do homem. Sobre a queda do homem. O capítulo 3 de Gênesis. Para mostrar como que as coisas foram se encaminhando a partir da criação. Amém? Deus abençoe a todos. Compartilhe ou dê o seu like ou comente se quiser. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim por mensagem que eu possa estar respondendo diante da nossa palavra do Senhor. E eu queria mostrar para os irmãos e amigos a minha referência, nada mais nada menos é essa daqui, ó, de tudo que eu estou falando. Ó, é a palavra do nosso Senhor. Amém? Nada vem de mim, tudo vem de Deus. Porque se eu tenho a capacidade, é porque Ele me deu. Se eu tenho o dom, foi Ele que me deu. Porque sem nada, sem Ele, nada eu posso fazer. Porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Amém? Deus abençoe e obrigado por acompanhar este vídeo. Amém? Deus abençoe.